Isso aconteceu no ano passado, no começo da primavera, e estávamos passando por um mês chuvoso, com chuvas leves e tempestades fortes quase todos os dias. Eu trabalho com entregas para um restaurante bem conhecido na minha região, então lidar com a chuva constantemente para buscar e entregar pedidos não é exatamente agradável. Aquela noite começou como qualquer outra. Cheguei ao trabalho às 6 horas da tarde e fiz algumas entregas antes de pegar uma mais distante. Era a uns 10 minutos do nosso restaurante, numa parte da cidade mais arborizada. Não era uma floresta densa, apenas um lugar mais afastado e menos povoado. As estradas eram cercadas por árvores e a maioria dos bairros não era visível da via principal. Enquanto dirigia, havia só um carro atrás de mim. Não era nada estranho, apenas refletia o quão vazia estava a estrada. Mas depois de uns 2 quilômetros, os faróis de um carro surgiram do nada à minha frente, revelando um carro no meio da estrada, fazendo uma manobra brusca para parar. Pisei forte no freio, pois o carro estava agora atravessado, bloqueando a estrada toda. O carro atrás de mim também freou, parando tão perto que fiquei surpreso por não termos colidido. Nos primeiros segundos de choque, olhei para o carro no meio da estrada. Era um sedã velho e estavam com os faróis altos ligados, deixando impossível ver quem estava dentro. Parecia que a pessoa ao volante tinha adormecido ou estava distraída, mas parecia ter desligado intencionalmente os faróis até o último segundo antes de invadir a estrada. Estava escuro demais para ver de onde vieram, então não sabia se estavam dirigindo pela estrada ou saíram do acostamento. O carro atrás de mim começou a buzinar, claramente irritado com a situação. Eu provavelmente deveria ter sido mais cauteloso, mas em momentos assim é difícil pensar direito. De qualquer forma, o carro atrás estava muito perto para eu recuar, e o da frente bloqueava o caminho. Então eu estava preso ali, a menos que um deles se movesse. Depois de um tempo com o homem atrás de mim buzinando, ele parou e saiu do carro. Olhei pelo retrovisor e vi um homem grande andando pela chuva. Ele parecia furioso enquanto passava pelo meu carro em direção ao outro. Ficou na janela gritando com quem estava dentro, mas com a chuva mal dava para ouvir o que dizia. E não escutei nada da outra pessoa, se é que responderam. Vi o homem do lado de fora bater na janela algumas vezes enquanto gritava, mas de repente ele parou e ficou quieto. Ele recuou lentamente da janela e voltou nervosamente para o carro dele. Quando ele estava entrando, a porta do lado do motorista do outro carro se abriu e um homem saiu, usando um capuz grosso que cobria a maior parte do rosto. Comecei a ficar realmente assustado e ainda sem saída, a não ser correr para a floresta, o que seria uma ideia terrível. Então fiquei ali observando enquanto o homem rapidamente se aproximava do carro atrás de mim. Mas assim que ele chegou à porta, o carro acelerou para trás. Os pneus chiaram e o carro derrapou no pavimento, perdendo o controle e saindo da estrada. Passou por algumas árvores antes de finalmente bater em uma mais adiante na mata. O homem que estava na estrada se virou e olhou para o meu carro, fazendo contato visual comigo pelo retrovisor lateral. Horrorizado, coloquei meu carro na ré e acelerei, passando por ele. Depois virei e disparei. Obviamente, liguei para a polícia, mas ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Naquela noite, um policial chegou ao local uns 15 minutos depois que eu saí, e a única coisa que encontraram foi o carro preso na mata contra uma árvore.
O outro carro havia sumido e nenhum dos homens estava lá. Podemos todos presumir o que provavelmente aconteceu, mesmo sem ter uma explicação clara, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Tudo o que posso dizer é que, se o outro cara atrás de mim não estivesse lá, provavelmente eu estaria no lugar dele agora. Eu trabalhava no turno da noite em um hotel de porte médio na minha cidade. A principal tarefa do meu trabalho era ficar no balcão da recepção e atender os clientes que precisavam fazer check-in ou check-out. Na maior parte do tempo, quase ninguém entrava ou saía do lobby durante a noite, e quando o faziam, apenas passavam por mim. Então, basicamente, eu ficava lá parado a noite toda, olhando para as portas. De qualquer forma, eu recebia os clientes usuais irritados, reclamando de algo ou apenas agindo de maneira estranha. Mas houve uma noite em particular que ainda se destaca para mim. Era uma noite normal, como qualquer outra, enquanto eu estava na recepção. Lá fora acontecia uma tempestade bastante forte, e geralmente, quando está chovendo ou o tempo está ruim, ninguém entra ou sai do hotel. Peguei meu celular para passar o tempo, mas alguns minutos depois, um homem apareceu na porta de entrada. Ele passou pela primeira porta e parou, ficando no pequeno espaço entre os dois conjuntos de portas. Ele olhou através do vidro, observando o interior do prédio, e fez um rápido contato visual comigo, antes de forma desajeitada, dar uns tapinhas nos bolsos e voltar para a chuva. Era bem estranho, mas, para ser honesto, eu já trabalhava em hotel há tempo suficiente e conheci tantas pessoas que estava acostumado com comportamentos estranhos e desajeitados. Eu assumi que ele havia esquecido as chaves ou algo assim e precisava voltar ao carro para pegá-las. No entanto, devo mencionar que nunca tinha visto esse homem antes, o que não era incomum, já que a maioria dos clientes fazia check-in ou check-out durante o dia. Além disso, ele não tinha mala ou bolsa, então naturalmente pensei que ele já tinha um quarto e tudo mais. Passaram-se mais alguns minutos antes que o telefone da minha mesa tocasse. O identificador de chamadas mostrava que era um número externo, então eu sabia que não era alguém de um dos quartos. Atendi e fiz a introdução habitual do hotel, perguntando como poderia ajudar. Um homem estava na linha e disse que havia estacionado no lote da frente e precisava de ajuda para trazer sua bagagem. Respondi educadamente, dizendo que estava tudo bem, mas então ele me pediu para sair e ajudá-lo, assegurando que ele só precisava que eu levasse uma mala pequena. Era um pedido bem estranho, mas eu disse que se ele encostasse o carro na porta da frente, eu poderia ajudá-lo a se acomodar. Ele hesitou por um momento e depois disse, ok, e desligou, um pouco incomodado. Circulei o balcão e fiquei esperando entre as portas de entrada. Devo ter ficado ali uns 5 minutos, começando a ficar impaciente. Abri a porta e coloquei a cabeça para fora. Ainda chovia torrencialmente, mas consegui ver o homem de mais cedo, do outro lado do estacionamento, acenando para mim e me chamando para ir até lá. Senti um calafrio estranho, pois toda a razão pela qual eu queria que ele parasse o carro na frente era para que pudéssemos ficar longe da chuva. Por que alguém iria querer caminhar com sua bagagem sob uma tempestade? Ignorei-o e fechei a porta, voltando para a minha mesa, pensando que se ele realmente precisasse de ajuda, ele traria o carro até a frente. Mal me sentei e o homem entrou pelas portas. Pelo quão longe ele estava no estacionamento, ele deve ter corrido para chegar tão rápido. Desta vez, ele entrou no lobby e parou a poucos metros do balcão, ofegante.
Ele imediatamente repetiu a mesma pergunta que havia feito no telefone, pedindo ajuda com sua mala pequena. Claro, respondi com a mesma resposta de antes, que ele precisava trazer o carro até a frente. Desta vez, porém, ele me disse que já tinha tirado a bagagem do carro e não queria colocá-la de volta. Já estava com uma sensação ruim sobre esse cara, mas essa resposta me confirmou que algo estava seriamente errado. Perguntei se ele tinha um quarto, assegurando que precisava fazer o check-in dele antes de poder ajudar mais. Ele imediatamente se irritou, como se minha pergunta o tivesse ofendido. Exigiu que eu saísse para ajudá-lo antes de fazer o check-in, já que suas malas estavam se molhando lá fora. Nesse ponto eu já tinha tido o suficiente e respondi com certa atitude. Se você recusar fazer o check-in, terei que pedir que você se retire. Ele se virou furioso, me mostrando o dedo do meio enquanto saía pela porta. Ele não voltou pelo resto da noite, e quando a equipe da manhã chegou, contei a eles sobre o homem. Até onde eu sei, ele nunca fez check-in. Isso definitivamente me deixou assustado, pois agora eu sabia que ele não era nenhum cliente do hotel, apenas um cara aleatório tentando me atrair para o carro dele em uma noite tempestuosa. Eu trabalho como mecânico em uma oficina de carros na minha cidade. É um local de propriedade local que começou há muitos anos. A oficina funciona em um antigo armazém e tem um monte de carros quebrados e peças de carros espalhados lá fora, no que chamamos de ferro velho. É apenas o nome que damos. A maior parte do ferro velho é composta por carros esperando por peças. Minha tarefa nos últimos 2 anos tem sido pedir e acompanhar o estoque que entra e sai, e o melhor momento para fazer isso é quando a oficina não está movimentada, então à noite. Acho que também atuo como segurança, pois não é incomum aparecerem pessoas estranhas e adolescentes pulando a cerca para mexer ou roubar coisas do ferro velho. Naquela noite, cheguei ao trabalho às 8 horas da noite. Conversei um pouco com meu chefe antes de ele ir embora, e depois fiquei sozinho. Estava chovendo lá fora, então dentro do armazém era barulhento, mas de certa forma relaxante. Segui minha rotina usual de conferir os pedidos que os mecânicos enviaram e verificar o que foi usado durante o dia. Nada fora do comum, exceto que 2 carros precisavam de peças muito específicas, e para um deles, o mecânico não anotou o ano do modelo, o que às vezes é bem importante. Levantei da mesa e caminhei pelo armazém procurando por um Nissan Versa cinza para confirmar qual peça pegar. Mas quando cheguei ao final do armazém ainda não o tinha visto. Suspirei sabendo que teria que ir ao ferro velho e, claro, justamente no dia em que estava chovendo. Voltei à minha mesa, fiz uma pausa para um café, peguei minha jaqueta e lanterna e fui para a porta dos fundos. A chuva parecia ter aumentado desde a última vez que estive lá fora. Mas ao longe eu podia ver o carro que procurava, escondido entre outros veículos. Saí na chuva e comecei a caminhar em direção a ele, ligando minha lanterna. Mas quando estava mais ou menos no meio do ferro velho, um movimento repentino à minha frente me fez parar. Estava na borda da luz da lanterna e eu não estava prestando muita atenção, mas parecia uma pessoa se movendo atrás de um dos carros. A chuva abafava qualquer som, então fiquei parado, segurando minha lanterna e esperando por mais movimento. "Ei, eu já te vi, saia daqui!" gritei.
esperando que fosse apenas algum jovem fazendo bagunça. Dei alguns passos na direção de onde os vi e gritei novamente para que saíssem da propriedade. Não vi nada, então me aproximei e comecei a procurar pela área, mas quem estava lá já devia ter ido embora. Honestamente, fiquei aliviado por não ter que chamar a polícia ou fazer algo drástico. Rapidamente, fui até o Nissan, peguei o ano do modelo e corri de volta para o armazém. Tirei minha jaqueta e voltei à mesa, completando as informações e enviando o pedido. Fiquei lá por mais meia hora preenchendo mais pedidos, e então tive que contar o estoque na parte do armazém do prédio. Já era mais ou menos 00:30 ou 1 da madruga. Caminhei pelas prateleiras, verificando quais produtos e peças do dia a dia tinham sido usados. E enquanto andava pelo primeiro conjunto de prateleiras, um estrondo ecoou pelo armazém e as luzes se apagaram. Fiquei parado, de olhos arregalados, encarando o abismo escuro. Não conseguia ver nada, mas entre o som da chuva batendo no telhado, pude ouvir passos andando pelo prédio. Encarei na direção de onde vinha o som e pude dizer imediatamente que estavam se aproximando de mim. Não sabia o que fazer. Tinha certeza de que quem estava lá tinha desligado a energia, mas não sabia por que estavam ali, e sem luz nem podia fugir. Tudo o que podia fazer era ouvir os passos se aproximarem enquanto encarava o breu, esperando que não soubessem onde eu estava. Estavam a uns 3 metros de distância quando os ouvi parar. Depois de um momento, ouvi uma caixa sendo aberta e coisas sendo mexidas, antes dos passos começarem a se afastar. Segurei a respiração o tempo todo e após 30 segundos estava completamente silencioso. Esperei alguns minutos antes de finalmente pegar meu celular, ligar para a polícia e usar a lanterna para ir até a sala dos disjuntores e ligar a energia novamente. Com a polícia vasculhando o armazém, o único rastro deixado foram pegadas molhadas, atravessando o prédio e saindo pela porta dos fundos. Parecia que a pessoa que estava no ferro velho provavelmente entrou enquanto eu estava lá fora, e a porta ainda estava destrancada. Depois, obviamente, roubou vários equipamentos do nosso armazém. Embora provavelmente não tivessem a intenção de me machucar, quem sabe o que poderia ter acontecido se soubessem que eu estava a poucos metros deles e sem nunca ter visto quem era. Há uma chance de que tenham vindo totalmente armados e dispostos a fazer qualquer coisa. Eu moro no estado de São Paulo e na época em que isso aconteceu, eu vivia com meus pais em nossa pequena casa, um pouco afastada da cidade. Ficava a cerca de 20 minutos da cidade mais próxima. E nossos vizinhos estavam a meio quilômetro de distância em cada direção. Isso não é incomum por aqui, pois a região é predominantemente florestas vastas com pequenas cidades aqui e ali e algumas grandes cidades. Cresci nessa casa e estava acostumado com a natureza isolada dela. Então isso nunca realmente me deixou nervoso ou algo do tipo. Mas um incidente, quando eu tinha 14 anos, me deixou aterrorizado com nossa localização. Era férias de primavera e meus pais tinham planejado uma viagem para a Bahia. Estávamos programados para sair para o aeroporto no domingo de manhã, mas houve um imprevisto no trabalho do meu pai alguns dias antes. Então, infelizmente, tivemos que cancelar a viagem. Para compensar, meus pais me levaram a um parque aquático no domingo. Foi divertido, mas eu ainda estava chateado que a viagem tinha sido cancelada. Ficamos lá por umas 4 ou 5 horas, até que uma forte tempestade se aproximou rapidamente.
Todo mundo na piscina começou a se arrumar e a sair dali. Quando chegamos em casa, a tempestade já havia nos alcançado com chuva intensa e frequentes trovões e relâmpagos. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Entramos na garagem e imediatamente percebemos que estava escancarada. Meu pai pensou que talvez tivesse esquecido de fechá-la ou que o sensor tivesse travado em alguma coisa na descida, mas minha mãe tinha certeza de que a viu fechar completamente quando saímos. Não parecia ter nada fora do comum, então todos saímos do carro e entramos em casa. Minha mãe apertou o botão para fechar a garagem e ela fechou sem problemas. Meus pais foram para o sofá ligar a TV, enquanto eu subia para o meu quarto. A chuva estava ainda mais forte, enchendo a casa com aquele som ensurdecedor. Mas na metade da escada, juro que ouvi algo se movendo no corredor. Acelerei os passos tentando ver se era algum animal, mas não havia nada. O que notei, no entanto, foi que as luzes do meu quarto estavam acesas. Isso era estranho, pois tinha certeza de que não as tinha ligado hoje e definitivamente não as teria deixado acesas. Nesse ponto não sabia o que pensar. Pensei que talvez tivesse esquecido das luzes ou que algo estranho tivesse acontecido com a fiação e elas tivessem ligado sozinhas. Mas ainda estava um pouco assustado, então fiquei no corredor por um tempo antes de ir até a porta do meu quarto. Parado lá fora, escutei, tentando ter certeza de que estava seguro antes de entrar. Alguns momentos de silêncio se passaram antes de eu ouvir um leve barulho, como se fosse um roedor pequeno se movendo entre caixas. Abri a porta devagar, pensando que veria um rato ou algo assim correndo, mas não vi nada de imediato. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Meu quarto parecia completamente normal e intacto. Geralmente, quando um animal entra em casa, há sinais claros de bagunça. Me ajoelhei e olhei debaixo da cama e no chão, em busca de sinais de um animal. Mas, novamente, não havia nada. Levantei e sentei na cama, pensando sobre o quão estranho tudo aquilo era. Mas, enquanto estava lá, recolhendo meus pensamentos, uma sombra passou rapidamente pelo vão debaixo da porta do meu quarto. Meu coração parou por um momento, aterrorizado, pois pela dimensão da sombra era definitivamente uma pessoa. Levantei da cama rapidamente, tentando pensar no que fazer, já que estava praticamente preso no meu quarto, a menos que quisesse arriscar correr para fora. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo que tinha alguém no andar de cima. Quase imediatamente a mensagem foi lida, e ouvi ele subindo as escadas rapidamente. Fiquei ao lado da porta, nervoso, escutando os passos se aproximarem, esperando alguém atacar. Mas depois de alguns segundos, ele abriu minha porta. Ele me olhou preocupado e sussurrei rapidamente o que vi. Acho que ele sentiu o medo na minha voz, e descemos juntos pelo corredor e voltamos para o andar de baixo. Assim que chegamos ao pé da escada, um barulho forte veio do andar de cima, seguido de passos pesados correndo pelo corredor. Corremos para a sala de estar, onde meu pai pegou um taco pequeno que tinha no canto, mas os passos estavam correndo escada abaixo, seguidos pela porta da frente se abrindo. Viramos a esquina e vimos a porta aberta, com um homem ao longe correndo para longe. Meu pai ligou para a polícia e eles chegaram quase 30 minutos depois, devido à localização da nossa casa. Eles conversaram com meus pais e até me fizeram algumas perguntas. Vasculharam um pouco e depois foram embora. Até onde sei, nunca encontraram o cara,
mas a ideia geral do porquê isso aconteceu era porque alguém sabia que estávamos programados para sair de férias naquela manhã de domingo. Isso é bastante perturbador, pois significa que é muito provável que a pessoa que invadiu nossa casa seja alguém que nossa família conhece e com quem conversa. Isso realmente faz você se perguntar quem são seus verdadeiros amigos. Acabei de voltar do trabalho e me acomodei no sofá para assistir a um filme. Lá fora, uma tempestade rugia, e como era sexta-feira, pensei em ficar acordado até tarde assistindo TV. Deixei as cortinas da janela abertas, na esperança de ver relâmpagos impressionantes. Chuvas fortes são raras onde moro, então noites assim sempre me animam. No entanto, conforme a noite avançava, perto da meia-noite, notei algo estranho do outro lado da rua. Pela minha janela, havia um homem caminhando pela calçada. Ele não usava capuz nem casaco e estava completamente encharcado. Ele subiu até a varanda de uma das casas. Pela chuva e pela escuridão, minha visão era limitada, mas parecia que ele estava esperando alguém abrir a porta. Depois de 1 minuto, ele desceu para a calçada novamente e continuou caminhando rua abaixo. Não consegui ver mais nada, mas aquilo me deixou inquieto. A essa hora da noite, e com esse clima, não é comum alguém andar por aí se aproximando das casas das pessoas. Fechei as cortinas pensando que se ele viesse à minha casa, não conseguiria me ver e assim não esperaria que eu atendesse a porta. Mas apenas 15 minutos depois, ouvi um barulho lá fora. Alguém estava subindo minha garagem em direção à porta da frente, mas sem bater ou tocar a campainha. Escutei passos ao redor da minha varanda e perto de uma das janelas, e depois voltando para a porta. Nesse momento estava bastante confuso e queria espiar pelo olho mágico, mas temia ser ouvido. Esperei e após 1 minuto não ouvi mais nada. Caminhei silenciosamente até a porta e olhei. Era o homem que eu tinha visto antes, ainda lá, parado na borda da minha varanda, olhando para a porta com uma expressão vazia. Fiquei observando-o por alguns segundos antes de me sentir extremamente assustado e recuar. Foi então que pensei que valeria a pena chamar a polícia, especialmente se ele estivesse fazendo o mesmo em outras casas. Virei-me para pegar meu celular, mas então ouvi o som de passos se afastando. Olhei novamente e ele tinha ido embora. Após refletir, decidi que era muito sinistro para não informar a polícia. Liguei e contei a eles sobre o ocorrido. Eles disseram que enviariam um policial para patrulhar o bairro e tentar fazer o homem parar ou explicar suas ações, mas era o máximo que podiam fazer naquele momento. Agradeci e desliguei, olhando pela porta mais uma vez antes de voltar para o sofá. Toda a situação me deixou exausto, tirando a tranquilidade da minha noite. Desliguei tudo e subi para a cama, mas assim que deitei e apaguei as luzes, ouvi um barulho vindo de baixo. Sentei-me na cama e ouvi novamente. Era alto, como se alguém estivesse batendo algo contra a parede. Levantei e corri para o corredor. E ao ouvir pela terceira vez, percebi que era na porta da frente. Alguém estava batendo algo contra ela, como se estivesse tentando forçar a entrada. Desci alguns degraus e olhei, vendo a porta tremer violentamente a cada batida. Parecia que estavam prestes a arrombá-la. Totalmente aterrorizado, tranquei-me no quarto e liguei para a polícia novamente. O operador informou que um policial estava no bairro e chegaria em breve. Mas enquanto falava, ouvi madeira estalando
e a porta caindo no chão. Passos rapidamente se moviam, entrando em todos os cômodos sem parar. E então começaram a forçar minha porta. Foram interrompidos pela chegada do policial, que entrou correndo na casa. O invasor parou imediatamente e correu para a porta dos fundos. Com dificuldade para abrir a porta no calor do momento, o policial conseguiu alcançá-lo e detê-lo. O homem, que de perto parecia um psicopata, recusou-se a dizer uma palavra sequer antes de ser levado. Suas intenções, no entanto, eram claras. Ele carregava um martelo pesado e tinha várias abraçadeiras no bolso, o que não parecia coincidência considerando suas ações. Por que ele escolheu minha casa? Ainda não sei, mas o que provavelmente me salvou foi ter chamado a polícia na primeira vez. Se não tivesse feito isso, o policial não estaria por perto e provavelmente teria chegado tarde demais para mim. Eu normalmente não faço viagens de carro, já que prefiro pegar um avião se precisar ir para algum lugar distante. Mas, devido à notícia de última hora do funeral de um familiar, tive que dirigir cerca de 10 horas até a casa do meu primo. Não tinha certeza de quanto tempo ficaria, então arrumei bagagem suficiente para uma semana e comecei a viagem na manhã seguinte, por volta das 10 horas. Já faziam uns 5 ou 6 anos desde a última vez que dirigi essa distância, mas ainda estava confiante de que conseguiria chegar em um dia, sem precisar parar em um hotel. Algumas horas na estrada, uma tempestade começou a se formar à frente, e 1 hora depois eu estava dirigindo sob chuva forte e trovões. As estradas que eu percorria eram longas, atravessando campos abertos e às vezes pequenas florestas. Alguns trechos da estrada estavam em um vale. Então toda a água da chuva descia para a estrada, que praticamente não tinha sistema de drenagem. Isso me fez diminuir a velocidade drasticamente para garantir que eu não deslizasse para fora da pista ou ficasse preso em uma parte alagada da estrada. Em certo ponto nem consegui passar, pois o caminho estava completamente inundado. Não podia arriscar meu carro quebrar ou ficar preso no meio do nada em uma estrada deserta. Então fui obrigado a voltar e procurar uma rota diferente. Tudo isso fez a viagem demorar muito mais do que planejei. E após quase 8 horas dirigindo, ainda faltavam 5 horas. O sol já estava se pondo, e eu estava exausto de ter que me concentrar tanto na condução sob a chuva. Então sabia que precisava encontrar um lugar para descansar antes de continuar. Levei 45 minutos lutando para manter os olhos abertos até encontrar uma pequena cidade onde pudesse parar. Quando digo pequena cidade, quero dizer que tinha literalmente talvez 20 prédios e algumas fazendas espalhadas a quilômetros de distância. Rodei para ver se havia um motel, mas claro, não tinha. O melhor lugar que encontrei foi um estacionamento de um mercadinho local, onde estacionei meu carro no canto mais afastado. A cidade estava silenciosa, no sentido de que nenhuma luz estava acesa além de algumas lâmpadas de rua, e não havia carros nas estradas. O lugar era um pouco assustador, então tratei de trancar o carro e olhar ao redor por alguns minutos antes de reclinar meu assento e fechar os olhos. Sei que parece uma má ideia, e eu realmente deveria ter pensado melhor, mas já era bem tarde, e a chuva ainda caía forte. Então, naquele momento, eu não estava muito preocupado com o que poderia acontecer durante a noite. De qualquer forma, parecia mais seguro do que estacionar na beira de uma estrada vazia,
sem ajuda por perto caso precisasse. 10 minutos depois, adormeci ao som da chuva pesada no meu carro. Quando acordei, notei que o trovão e o relâmpago tinham aumentado. Olhando ao redor, o estacionamento estava muito mais escuro do que quando cheguei. Mas à distância, consegui distinguir uma figura se movendo em direção ao meu carro. Fiquei observando, esperando que desviassem ou fossem para outro lugar, mas quanto mais se aproximavam, ficava claro que estavam vindo em minha direção. A chuva dificultava a visão, mas quando estavam a uns 6 metros de distância, percebi que era um homem. Comecei a ficar realmente assustado, especialmente porque estava chovendo torrencialmente e aquele cara parecia não se importar. Mas percebi que ele não estava segurando nada, então estava bastante confiante de que ele não poderia simplesmente invadir meu carro. Quando estava a poucos passos, ele começou a andar em direção à porta traseira e, em vez de tentar abri-la ou quebrar, colocou as mãos na porta e começou a empurrar, como se estivesse tentando literalmente empurrar todo o meu carro. Não sabia o que pensar, mas o fato de ele estar tentando empurrar meu carro me fez perceber que esse homem era definitivamente louco. Coloquei a chave na ignição e liguei, acendendo os faróis e tudo mais, para alertar o cara de que eu estava lá. Mas o homem nem piscou. Continuou tentando empurrar como se sua vida dependesse disso. Já tinha tido o suficiente naquele ponto e comecei a sair lentamente do estacionamento. O homem seguiu o carro por alguns passos, mantendo as mãos nele antes de soltar. Ele ficou parado me observando enquanto eu saía do estacionamento e começava a sair antes de voltar na mesma direção de onde veio. Não parei mais até chegar à casa do meu primo. Eu adorava meu trabalho no Ceará, especialmente quando trabalhava como motorista para o centro de distribuição grande em uma cidade mediana. Foi o melhor emprego de caminhoneiro que já tive, pois normalmente não precisava fazer turnos noturnos. A maioria das minhas entregas me levava a cerca de 3 horas de distância do centro de distribuição, o que significava que, ao contrário da maioria dos caminhoneiros, eu conseguia passar a maior parte das noites em casa com minha família. Nunca esquecerei a única vez que não consegui voltar para casa após meu turno. Tudo começou quando estava pegando um reboque recém-carregado para meu caminhão que eu levaria para 3 das lojas que eu entregava. Quando cheguei ao centro de distribuição, me informaram que o carregamento do caminhão demoraria porque estavam com falta de pessoal. Ofereci-me para ajudar e eles aceitaram devido à escassez de funcionários. Ajudei outro trabalhador no armazém a carregar caixas e paletes no caminhão que eu transportaria e terminamos rapidamente. Eles me agradeceram e eu comecei a viagem para a primeira loja. Cerca de 1 hora depois, percebi que tinha esquecido minha garrafa d'água no fundo do caminhão. Qualquer um que já esteve no Ceará no verão sabe que a hidratação é essencial, pois pode fazer um calor abrasador. Estava com sede e sabia que ainda tinha uns 45 minutos até chegar à primeira loja na minha rota. Decidi parar em uma pequena estrada de cascalho que já tinha usado antes para usar o banheiro e parar o caminhão. Desliguei o caminhão e corri para pegar minha garrafa d'água no reboque. Entrei e comecei a procurar, esperando que não estivesse enterrada sob as caixas. Felizmente, a encontrei caída entre algumas caixas, fácil de alcançar. Mas então, ao dar um passo à frente, não sei exatamente o que causou, talvez fosse a leve trepidação do reboque enquanto eu caminhava, ou porque não abri a porta totalmente.
mas a porta do reboque começou a fechar atrás de mim. Para piorar, quando bateu, ouvi praticamente o som da trava caindo no lugar, na parte inferior da porta. Não importava o quanto eu tentasse, não conseguia abri-la por dentro. Tentei não entrar em pânico enquanto pensava em uma saída. Não havia como abrir a porta, e eu não achei que precisaria do meu celular. Então deixei-o carregando na frente. Comecei a hiperventilar ao perceber que não conseguiria sair até que alguém me encontrasse. Esperava que alguém da loja, onde eu deveria ter aparecido, ligasse para o escritório do meu gerente, mas mesmo que fizessem isso, não sabiam como me encontrar, já que não avisei que faria uma pausa. O primeiro dia foi o pior. Nunca senti um calor tão intenso na vida. Era como se estivesse dentro de um forno torradeira, sendo cozido lentamente. Comecei a me sentir tonto depois de cerca de 1 hora, e uma vez que terminei toda a minha água, tudo o que podia fazer era esperar ser encontrado logo. Não demorou muito até que eu desmaiasse, e a próxima coisa que me lembro é a porta do reboque do meu caminhão sendo aberta. Lembro-me de a luz do sol ser ofuscante e, em seguida, tudo ficou preto novamente antes de finalmente acordar no hospital. Eu havia desmaiado na parte de trás do caminhão por presumivelmente 12 horas e não fui encontrado até a manhã seguinte, quando uma família que morava na estrada de Cascalho passou de carro e chamou a polícia. Os médicos disseram que foi um milagre eu não ter sofrido danos cerebrais permanentes por causa do calor e da desidratação. Esperava chegar em casa pela manhã. Então, quase do nada, começou a nevar. Após ouvir a previsão do tempo mais cedo, fui pego de surpresa. Não demorou para a neve leve se transformar em uma tempestade de neve completa. Vi outros veículos indo na direção oposta, começando a parar. Então decidi que seria imprudente continuar por muito mais tempo. Eventualmente, parei. Meu caminhão começou a fazer barulhos estranhos, então parei no acostamento, o mais próximo possível, para não ser atingido por outro carro. Sou caminhoneiro experiente. Tenho 36 anos e faço isso desde os 22. Em casos como esse, sempre estoco meu trailer com suprimentos extras. Saí da cabine e fui imediatamente atingido no rosto por uma ventania de neve. Peguei rapidamente alguns cobertores e outros pequenos suprimentos antes de voltar para a cabine. Liguei o rádio, esperando ouvir alguma informação sobre o tempo, mas só consegui estática. Comecei a ficar preocupado e abri o capô do caminhão para verificar o motor. Rapidamente descobri o problema. A correia do ventilador estava partida. Achei que a melhor opção seria chamar um guincho, então procurei rapidamente um número de telefone. Sentei na cabine, tremendo de frio, esperando o que parecia uma eternidade pelo guincho. Tentei me aquecer com os cobertores, mas não era de muita ajuda. A neve parecia cair mais pesada e o vento ficar mais frio. Já tinha estado nessa situação antes, mas não me senti tão mal quanto desta vez. Liguei o rádio mais uma vez, mas desta vez ouvi algo além da estática. Parecia uma voz, mas não conseguia entender o que dizia. Xinguei frustrado e irritado com toda a situação. Foi então, sob a luz brilhante da lua, que notei algo nas árvores ao meu lado. Pensei ter visto algo se movendo, mas era quase impossível de ver com a neve rodopiante. Quem quer que fosse, parecia estar segurando algo no rosto. Fiquei bastante assustado, sem esperar ver alguém surgir do meio do nada na floresta. Não sabia o que fazer, então abri um pouco a porta e disse:
Ei, você está bem? A pessoa não respondeu, o que foi imediatamente um sinal de alerta. Chamei novamente, mas sem efeito. Fechei a porta e tremi, começando a sentir mais pânico. De repente, a pessoa começou a caminhar em direção ao meu caminhão. Agora eu podia ver que parecia ser um homem adulto. Assim que ele alcançou a linha das árvores, parou. Agora que ele estava a poucos metros, pude ver que o objeto que segurava era um walkie-talkie. Assim que ele colocou no rosto, percebi que ele estava causando o ruído estático o tempo todo. Os fortes ventos sopravam no microfone, causando o som que eu pensava ser estática. Foi então que o ruído se transformou em algo que ainda me assusta ao pensar. O homem começou a rir no rádio. Não era uma risada normal, soava maníaca. Foi então que percebi que minha vida poderia estar em perigo e eu não tinha como escapar. Em pânico, tropecei até a parte de trás da cabine e abri minha caixa de ferramentas, onde peguei uma pequena chave inglesa. Não era de grande ajuda, mas se chegasse a isso, era melhor do que nada. Puxei a cortina e me sentei na parte de trás da cabine, preparado para sair apenas se ouvisse ele tentando entrar. Peguei meu telefone para chamar a polícia, mas quando pensei que não poderia piorar, meu telefone morreu. Como meu caminhão não ligava, não tinha como recarregá-lo. Uma sensação de pavor me invadiu ao perceber que minha única esperança era o guincho, que talvez nem chegasse por mais uma hora. Lembrei-me de que tinha deixado o rádio ligado na frente quando ouvi a risada maníaca começar novamente. Era incessante e cada segundo que passava parecia tortura. De repente, depois do que pareceu uma eternidade, parou. 1 minuto se passou, depois 2, e comecei a me sentir um pouco aliviado pensando que o homem tinha ido embora. Mas tudo mudou quando ouvi a maçaneta da cabine mexendo. Suor imediatamente se formou na minha testa, apesar do frio congelante, e a adrenalina começou a bater, percebendo que eu poderia estar a segundos de lutar pela minha vida. Então o som parou, seguido por um estrondo alto. Parecia que ele estava chutando a porta e eu sabia que a trava não aguentaria se ele continuasse. Foi quando ouvi o som de um veículo. Levantei-me instantaneamente, puxei a cortina e fui para a frente da cabine esperando ver o guincho. Felizmente era ele. Assim que o homem me viu, ele fugiu para a floresta correndo, sem me importar com os ventos ferozes e a neve castigando meus olhos e pele. Saí da cabine e corri direto para o guincho. Já fazia quase 12 anos que eu tinha assumido a empresa de transporte da família. Com a chegada de novembro, estava começando a sentir o inverno se aproximar. O sol se punha cada vez mais cedo e a temperatura caía constantemente. Mal sabia eu que os dias mais sombrios ainda estavam por vir. Eram cerca de 9 horas da noite numa quarta-feira e eu estava prestes a fechar a loja quando meu celular vibrou. Olhei para o identificador de chamadas e vi que era um dos meus motoristas, Marcos. Ele costumava ficar até tarde nas estradas entregando mercadorias, mas aquela ligação era estranha. Ele estava comigo há 7 anos e nunca me ligou fora dos nossos check-ins rotineiros. Atendi o telefone e notei imediatamente o pânico em sua voz pesada. Ele disse que estava sendo seguido. Meu coração afundou e meu estômago revirou. Não entendi como ele poderia ter tanta certeza de que estava sendo seguido, mas não queria duvidar dele, já que sempre foi extremamente confiável e sensato. Marcos não deu mais informações.
Apenas disse que estava com medo e precisava de ajuda. Não havia muito que eu pudesse fazer naquela situação. Então disse a ele para sair da rodovia e chamar a polícia. Falei para ele dirigir até um local onde houvesse outras pessoas, para não ficar completamente sozinho. Ele continuou me fazendo perguntas, mas eu não tinha ideia de como responder. Tudo o que eu disse foi para ele manter as portas da cabine trancadas e me ligar de volta assim que estivesse seguro. Esperei ansiosamente pela ligação dele, mas os minutos pareciam horas. Depois do que pareceu uma eternidade, Marcos finalmente retornou à ligação, mas dessa vez soava diferente. Ele disse que tinha parado em um ponto de descanso na beira da rodovia e que estava seguro. Perguntei se ele via alguém por perto, mas ele disse que estava muito escuro e que tinha se preocupado à toa. Senti pena dele, percebendo a vergonha em sua voz. Uma pequena parte de mim também sentiu que ele poderia estar em perigo real. Ele tinha trabalhado muitas horas extras e provavelmente estava exausto, o que tornava perigoso para ele estar na estrada. Como ele não estava longe, disse para ele ficar onde estava e que eu iria buscá-lo. Também lhe dei uma lista de cidades e estradas próximas para ele se mover caso estivesse em perigo. Instruiu-o a chamar a polícia se visse qualquer atividade suspeita, apenas por precaução. Entrei em ação e comecei a dirigir em direção a Marcos. Eu tinha planejado a rota mais rápida até o ponto de descanso, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava errado. Conforme dirigia, notei como a rodovia estava deserta. Não havia faróis à vista, apenas eu e a estrada. Depois de cerca de 30 minutos, finalmente cheguei ao ponto de descanso. Dirigi até a entrada e encontrei o caminhão de Marcos abandonado na beira da estrada, a cerca de 50 metros do ponto de descanso. As portas estavam abertas e os faróis acesos. Meu coração afundou e corri em direção ao caminhão. Ele tinha desaparecido. Senti como se estivesse vivendo um pesadelo. Gritei desesperadamente seu nome, mas a resposta silenciosa me trouxe lágrimas aos olhos. Liguei para a polícia, tentando ao máximo formular frases coerentes, mas eles sabiam exatamente do que eu estava falando quando mencionei o nome de Marcos. Ele já tinha ligado minutos antes e contou que um carro o seguia há 1 hora e que tinha acabado de parar em um ponto de descanso, abandonado onde ele estava estacionado. O atendente disse para ele ir embora e ele foi, antes de começar a gritar de medo. Entre seus gritos de terror, suas últimas palavras foram "vou morrer", e então o telefone desligou. A perícia vasculhou a cabine em busca de impressões digitais ou sinais de crime, mas estava completamente limpa. Meu coração está com sua esposa e filho pequeno, que provavelmente nunca mais verão ou falarão com ele novamente. A culpa que sinto todos os dias é imensurável. Se eu tivesse dirigido um pouco mais rápido ou saído 1 minuto antes, talvez pudesse ter salvado ele de seu terrível destino. E para o meu querido amigo Marcos, esteja você morto ou vivo, espero que esteja em um lugar melhor e em paz. Crescer com um pai caminhoneiro significava que havia semanas em que eu mal o via, porque ele estava sempre na estrada. Mas isso definitivamente ajudava a pagar as contas em casa e garantia que minha família e eu tivéssemos o que comer. No entanto, fui rapidamente desencorajado a seguir seus passos depois de passar 3 dias na estrada com ele. Eu tinha acabado de completar 12 anos e para o meu aniversário praticamente implorei para ele me levar junto.
Finalmente, ele concordou. Era uma viagem curta, comparada às rotas que ele normalmente fazia, e ambos pensamos que seria uma ótima experiência de união. E foi. Nos divertimos muito no início da viagem, ouvindo música e comendo hambúrgueres na estrada. E na primeira noite, quando dormimos na cabine, senti como se estivesse acampando. Eu não poderia estar mais feliz. No dia seguinte, meu pai tentou me ensinar uma lição que acho que todos deveriam aprender. Ser gentil com os outros, mesmo que você não os conheça. Só que ele não esperava que isso desse tão errado. Vale destacar que isso foi nos anos 90, e as pessoas confiavam mais umas nas outras naquela época. Além disso, meu pai sempre foi um homem grande, então não havia muitas pessoas que o intimidavam. Enquanto dirigíamos, notamos um homem caminhando no acostamento. Meu pai começou a desacelerar, e eu pensei que fosse apenas para passar por ele com segurança. Mas, em vez disso, ele parou o caminhão ao lado do homem e perguntou para onde ele estava indo e se precisava de carona. Nunca vou esquecer o sorriso no rosto do homem. Era como se meu pai tivesse feito a coisa mais gentil do mundo por ele. O homem disse que estava caminhando de volta para casa, que ficava a alguns quilômetros dali. Então meu pai me pediu para ir para trás e mandou o homem entrar. Retomamos a viagem e meu pai começou a conversar com o homem, que parecia ser muito simpático. Mas quando chegamos na estrada onde ele morava e vimos que sua entrada era um longo caminho de terra, e como o caminhão do meu pai não conseguiria virar ali, avisamos que teríamos que deixá-lo no início do caminho. O homem não gostou disso, e toda a sua gratidão pareceu desaparecer. Em vez de pedir ao meu pai para dirigir pela estrada de terra, começou a exigir isso. Quando ele começou a elevar a voz, meu pai já tinha tido o suficiente. Ele informou ao carona que eu estava no caminhão com ele e pediu respeitosamente para o homem se acalmar. Foi quando vi o homem mexendo no bolso. Recuei mais para dentro da cabine quando o vi puxar uma faca e apontá-la para o meu pai. Meu pai pediu para o homem se acalmar novamente e tentou fazê-lo baixar a faca, mas o carona só ficou mais agitado. Ele começou a exigir a carteira do meu pai e perguntar o que mais ele tinha. O homem pegou a carteira, mas quando descobriu que não tínhamos mais nada, virou-se para mim. Meu pai tentou chamar sua atenção de volta, mas o homem interpretou isso como uma ameaça e avançou com a faca. Meu pai respirou fundo quando a faca penetrou seu estômago. Quando o homem tirou a faca e se virou para mim, não sei o que teria feito se meu pai não estivesse consciente. Antes que o homem pudesse virar a faca contra mim, meu pai pulou nele e o agarrou. Aproveitei a oportunidade para alcançar e destrancar a porta do passageiro, pela qual meu pai jogou o homem para fora. Fechamos rapidamente a porta e a trancamos. Meu pai não perdeu tempo, afastou-se do homem que nos atacou e dirigiu até o hospital. Foi lá que falamos com a polícia, que conseguiu encontrar o homem que pegamos. Ele estava caminhando pela estrada de onde o deixamos e quando a polícia o prendeu, começou a ter uma overdose da substância que tinha usado antes de nos encontrarmos. Ele acabou no mesmo hospital que meu pai e eu, antes de ser acusado de assalto. Sou caminhoneiro há 9 anos, e durante esse tempo já vi coisas incríveis que muita gente nem acreditaria. Mas, como dizem, nada te prepara para o futuro. Aprendi isso da maneira difícil numa noite fria de dezembro. Eu tinha dirigido o dia todo. Porém, perto do final do meu turno, comecei a sentir o cansaço
e decidi parar em um ponto de descanso. Nunca brinquei com paradas de descanso, então estacionei meu caminhão bem no final do estacionamento, garantindo que houvesse vários outros veículos entre o meu e quaisquer potenciais perigos. Coloquei os freios de estacionamento, peguei minha lanterna e saí da cabine em direção aos banheiros da parada. Enquanto caminhava, notei uma mulher parada nas sombras na beirada do estacionamento. Ela parecia desgrenhada e aflita, e era claro que algo estava errado. A princípio, pensei que fosse uma moradora de rua procurando abrigo para a noite, mas conforme me aproximei, ela correu na minha direção. "Por favor", ela implorou. "Preciso da sua ajuda. Meu marido acabou de ligar dizendo que está sentindo dores no peito. Preciso chegar ao hospital." O olhar de medo nos olhos dela fez meu sangue gelar. Hesitei, mas era evidente o desespero dela e não podia simplesmente abandoná-la. Relutantemente, concordei, e nós entramos na cabine do meu caminhão. Perguntei a ela algumas questões para saber mais sobre o marido e sua condição. Ela disse que se chamava Claire e que o marido, Eric, também estava com dificuldades para respirar e se queixava de tontura. Ele havia dito que estava piorando a cada minuto, então precisávamos chegar lá rápido. Dirigimos em silêncio, com minha mente girando, enquanto eu navegava pelas estradas sinuosas em direção ao hospital. Tinha 1000 perguntas na cabeça, mas aquele não era o momento de fazê-las. Quando finalmente chegamos ao hospital, parei na área de desembarque da emergência. Antes que eu pudesse dizer algo, ela já tinha saído do caminhão e estava correndo para a entrada. Estacionei o caminhão e saí para segui-la. Meu coração batia tão forte. Quando cheguei à entrada, ela tinha sumido. Procurei freneticamente pelo saguão e pelos corredores, mas não havia sinal dela. Perguntei à recepcionista se ela tinha visto para onde Claire foi e ela me levou até o corredor. Quando chegamos, vi Claire caída no chão, encostada na parede. Eric estava morto. Depois de alguns momentos de silêncio, finalmente encontrei coragem para perguntar a Claire o que tinha acontecido, mas ela estava muito abalada para responder. Ofereci para levá-la de volta à parada de descanso, mas tudo o que ela murmurou foi: "Não, quero ir para casa com Eric." Fiquei arrasado ao ouvir isso, mas acabei convencendo Claire a me deixar levá-la de volta. Quando estávamos quase chegando, finalmente tive coragem de perguntar mais sobre o que aconteceu antes de eu chegar. Tudo o que ela dizia soava absolutamente devastador, até que ela desabou e confessou algo horrível para mim. Entre lágrimas, ela disse: "Tivemos uma discussão terrível mais cedo e coloquei algo na bebida dele." Fiquei chocado e sem acreditar no que estava ouvindo. Dirigimos o resto do caminho em silêncio, com o único som sendo o zumbido constante do motor. Quando finalmente chegamos à parada de descanso, Claire saiu e caminhou lentamente de volta para a parada. Depois de me recompor e respirar fundo algumas vezes, liguei para a polícia. Acho que aprendi uma lição difícil naquela noite. Por mais experiência que você tenha na vida, você nunca sabe o que o futuro reserva. Consegui meu primeiro emprego na cidade quando tinha 16 anos, em uma loja de conveniência e posto de gasolina local. Como ainda era estudante do ensino médio, meus turnos eram mais tarde no dia. Como eu não tinha carro, às vezes precisava ir a pé para casa, o que não era tão ruim. Eram apenas uns 20 minutos de caminhada, e nos dias em que ia trabalhar direto de casa, usava minha bicicleta
e reduzia o tempo de viagem pela metade. Depois de um tempo, percebi que tirar minha carteira de motorista deveria ser minha prioridade. Percebi isso depois de terminar um turno em meados de maio daquele ano. Eram umas 8 horas da noite e o acostamento da estrada estava estreito por causa da neve acumulada. Isso significava que na minha caminhada para casa, eu estava praticamente na estrada, e como já estava bem escuro, usei a lanterna do meu celular para alertar os motoristas. O problema era que, como era fim de dia, meu celular já velho estava com a bateria fraca e morreu antes de eu chegar em casa. Por isso fiquei aliviado quando vi faróis de um caminhão se aproximando e me oferecendo carona. O motorista do caminhão, um homem na casa dos 30 ou 40 anos, pareceu simpático. Ele perguntou para onde eu estava indo e me deu carona. Durante a viagem, conversamos sobre trabalho e perguntei há quanto tempo ele era caminhoneiro. Ele disse que dirigia desde os 18 anos. Mas quando perguntei por qual empresa trabalhava, ele foi vago, dizendo aqui e ali. Deveria ter percebido que algo estava errado, mas não pensei muito nisso e continuei a viagem. Quando avisei que minha rua estava chegando, ele não respondeu, então repeti a informação. Sem reação, tentei pegar meu celular, mas ele me interrompeu. Olhei para ele, confuso e cada vez mais preocupado. Quando passamos da minha rua, meu coração disparou. Tentei falar, mas não consegui. Ele olhou para mim, riu e disse calmamente: "Não faça nada estúpido e você ficará bem." Virei para o painel pensando em como escapar. Perguntei para onde ele estava me levando, tentando distraí-lo enquanto pegava meu celular, mas lembrei que estava descarregado. Já sem esperanças, tive uma ideia que salvou minha vida. Respirei fundo, soltei o cinto de segurança e, quando ele olhou, atirei o celular em sua cabeça com força. Joguei a porta do caminhão aberta e pulei, rolando no chão e sentindo algo estalar no quadril. Sem perder tempo, corri para casa pelos bosques ao lado da estrada e não olhei para trás. Assim que cheguei, entrei em casa e tranquei a porta, chamando a polícia. Minha mãe chegou cerca de 1 hora depois do incidente, e a polícia ainda estava lá. Após dar meu depoimento e descrever o caminhão, minha mãe me levou ao hospital. Não quebrei nada na queda, mas tive um quadril machucado. O mais importante era que eu estava vivo.